É a paz do Senhor a todos os nossos professores de escola dominical, aos nossos pastores. Estamos entrando num trimestre que estamos também comemorando a revista Betel Dominical de número 100, a edição número 100. E eu creio que muitos de vocês lembram da primeira revista, que foi editada pelo o pastor e bispo Manuel Ferreira, lá pelos anos de 91, se eu não me engano. E de lá para cá a Betel cresceu muito. Começou engateando como uma criança até se transformar numa fase adulta. Hoje nossas lições gozam de um conteúdo que disputa qualquer nível de revista escola dominical no nosso país. E acabamos de sair de uma grande lição sobre o fruto do Espírito. E agora essa lição, ou essa revista, sobre o livro de Mateus. Mateus é uma riqueza estudá-lo. E aqui na sede mesmo, na nossa matriz, eu já ministrei nos domingos vários capítulos de Mateus. A começar do próprio primeiro capítulo, e percorremos vários capítulos aos domingos aqui na nossa matriz. É um dos livros mais ricos para se estudar na Bíblia Sagrada. O nosso tema é Mateus, o Evangelho do Reino. O texto áureo está em Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus percorrendo a Galileia, nas suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino, curando as pessoas enfermas. Eu quero aqui oferecer a você essa revista. Ela está mais técnica do que foi a lição anterior. Então, ela é mais técnica. Com isso, o que eu recomendo a você? Que você tenha cuidado para não ser cansativo. Pelo fato de ser técnico, a gente pode ficar com muitos detalhes, que pode até trazer uma riqueza intelectual, teológica, porém sem nenhuma riqueza para a vida prática, para o coração, para o dia a dia. E essa é uma teologia que eu me apeguei muito a partir do momento que eu comecei a estudar os puritanos ingleses, que a teologia deles é completamente diferente da teologia alemã, que era uma teologia filosófica, e a teologia inglesa é uma teologia do cotidiano, da vida prática. É pegar o texto da Bíblia e aplicar no dia a dia com mensagem expositiva, uma valorização da mensagem expositiva. Então, eu recomendo a você que tenha cuidado com essas questões técnicas, que você vai ter que apresentar, sem dúvida nenhuma. Mas que você faça as aplicações para o cotidiano, para o dia a dia. E para te auxiliar nessa revista, todos os livros de introdução ao Novo Testamento é a base para o estudo de Mateus. Por quê? Porque os livros de introdução ao Novo Testamento, eles trabalham livro por livro. Então vão trabalhar o pano de fundo, que é o fundo histórico do acontecimento, os detalhes, a cultura, o momento histórico, político, social. Também os livros de introdução bíblica do Novo Testamento, eles trabalham capítulo a capítulo. Há vários livros, incontáveis, de alta qualidade, mas eu vou te recomendar um muito utilizado pela Assembleia de Deus, que é o de Meyer Pearman.
chamado livro por livro, a Bíblia livro por livro. É um livro de introdução bíblica e que vai abordar cada livro, dando data, detalhes, discussões técnicas, pano de fundo, e vai trabalhar os capítulos, fazendo aplicações espirituais também. Então, de todos aí, qualquer um que você usar vai ser bem-vindo. Mas o Meyer Pilman é um teólogo pentecostal e foi o primeiro teólogo pentecostal que se destacou na história do século XX. Então eu deixo essa recomendação para você utilizar o livro dele, para você mergulhar ali no livro de Mateus, dentro desse livro dele, a Bíblia livro por livro. Então, nós temos aqui os objetivos da lição que precisam ser alcançados. Eu sempre recomendo ao professor que não seja um monólogo, só ele falando, mas que ele abra a discussão, porém com muito cuidado, para que o tema, a discussão, não saia do objetivo. Então, é seguir esses 3 objetivos: ensinar os elementos usados por Mateus para a redenção do seu evangelho, mostrar o que Mateus tinha em mente quando reuniu todo o material que comporia o seu evangelho, apresentar características peculiares ao evangelho de Mateus. Lembrando que Mateus, apesar de na Bíblia ser o primeiro livro aqui do Novo Testamento, no sentido cronológico, histórico, não é o primeiro. Mateus é o primeiro. Então, o livro de Mateus, ele já vai ser... Marcos é o primeiro. Desculpa aqui a falha. Marcos é o primeiro livro escrito dos 4 evangelhos. Mateus, ele já vai escrever entre 65 e 70. E por volta dessa data aí, então ele já tinha material maior, além dele ter sido um ouvinte ocular, acompanhou, ouviu, esteve presente em loco, acompanhando Jesus, ele também vai poder reunir um material de pesquisa para poder aplicar e escrever o seu livro. Outra coisa também, como eu estava te dizendo, que você passe o pano de fundo, as questões técnicas que estão abordadas, não despreze, passe elas, mas não fique nessa discussão. Por exemplo, deixa eu dar 2 exemplos. Ficar discutindo se foi 70 que foi escrito, ou 71, ou 68, que aí nunca vai chegar a lugar nenhum. E uma outra discussão também, os evangelhos, tem um que usa o termo evangelho do reino, né? Outro usa o termo o reino de Deus, e João usa o termo de novo nascimento. É interessante você levantar o porquê que Mateus usa o termo evangelho do reino, mas você não perder tempo na aula com essa discussão, evangelho do reino ou evangelho de Deus, ou dividindo isso, como muitos teólogos fica dividindo. Evangelho de Deus quer dizer isso, evangelho do reino quer dizer aquilo. Eu prefiro ficar com a teologia puritana inglesa, ou até nem a puritana inglesa, com a teologia dos reformadores, que eles são mais sucintos nessas divisões. Eles conciliam tudo. Eles não dividem evangelho de Deus ou evangelho do reino, o reino de Deus. Não, eles têm uma só interpretação. É isso mesmo, evangelho do reino e evangelho de Deus, o reino de Deus. Então, eu queria que você evitasse esse tipo de discussão prolongada. Poderia até levantar em sala uma diferença que alguns teólogos fazem,
mas não ficar perdendo tempo nessa questão. Sobre Mateus, a gente já sabe que ele era um cobrador de impostos, essa questão cultural que vai sofrer, porque trabalhava para os romanos cobrando o imposto dos judeus, ele vai sofrer uma oposição por causa disso. Mas isso é básico aqui na sua leitura. O destinatário, é claro que está sendo escrito, quando o Espírito Santo levanta ele para escrever, é para todo o povo de Deus, em todos os tempos, em todas as épocas, tribos, é a visão do Espírito Santo. Porém, é claro que Mateus, observando alguns evangelhos que já tinham sido escritos, ele direcionou uma conversa mais pessoal com os judeus. Porque você vai ver muita citação do Antigo Testamento. Não adianta ficar citando o Antigo Testamento para gentil que não conhecia o Antigo Testamento. Então ele trabalha muito o termo, usando o termo assim, porque estava escrito. E aí ele cita o texto, né? Porque estava escrito lá em Isaías, porque estava escrito. Ele coloca a descendência familiar de Jesus lá no primeiro capítulo. Então é claro que ele está tendo uma visão aos judeus, provando aos judeus que ele, Jesus, era o Messias prometido da linhagem de Davi. Então esse é o maior argumento que Mateus quer provar aos judeus, mostrando que Jesus é o Messias. Diferente do livro de João, que João não quer provar que Jesus é o Messias. João quer provar que Jesus é o Filho de Deus, que veio restaurar, que veio nos reconciliar com Deus, veio nos fazer filhos de Deus. Então, Mateus tem esse propósito de mostrar Jesus como o Messias para os judeus. E ele vai apresentar esse contexto histórico, que vai te ajudar a compreender o porquê é escrito provando que é o Messias, né? E também ele vai levantar as questões escatológicas, já no final, no último ponto, sobre o reino dos céus, e apresentando aquilo que Mateus diz de forma escatológica sobre dois aspectos: o presente e o futuro. Essa discussão ele vai apresentar no último item. Porém, eu queria que você fizesse todas essas abordagens técnicas na primeira metade da aula. Divida a sua aula em duas partes. Se é 1 hora, divida 30 minutos, trabalhando toda a parte técnica, pano de fundo, para quem foi escrito, essa divisão escatológica de futuro e presente, reino de Deus, reino dos céus, que você utilizasse os 30 primeiros minutos e não deixasse de aplicar para a vida espiritual o texto de referência, falando de Jesus percorrendo, ensinando a sua palavra, pregando, curando os enfermos, libertando as pessoas das moléstias, e a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam, acometidos de enfermidades, endemoniados, e seguiam uma grande multidão da Galileia e de toda aquela região de Israel. Então aplicar isso, né? E que esse Jesus é tudo aquilo que a humanidade esperava de alguém que pudesse restaurar. Por exemplo, hoje no nosso país, qual é a expectativa do brasileiro, no sentido humano falando? É que se levante um homem com a moral firme, com a visão política aberta, com a visão econômica, para ser uma liderança nacional no país, política, aqui no estado do Rio. Todos esperam isso. Então, Jesus, Mateus vem apresentar esse homem, que Israel também estava aflito, desespero, dominados por romanos, havia uma força maligna sobre Israel, sobre o povo, a religião judaica estava morta, sem vida, sem produzir transformação, tradições religiosas mortas, e Jesus vem atingindo o coração do povo, atingindo as almas perdidas,
atingindo o desprezado, libertando enfermos, libertando pessoas de demônio. Esse é o fundamental nessa lição que eu queria que você concluísse na segunda parte da sua lição. Trabalhasse esse poder libertador de Jesus, apresentado no livro de Mateus, aquele que cura cego, aquele que ressuscita mortos, aquele que traz vida, aquele que perdoa pecados e aquele que veio restaurar. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido que o povo de Israel estava esperando e que todos nós também estávamos esperando, e ele nos alcançou. Então que você trabalhe essa parte prática para atingir a vida espiritual e para que a pessoa saia de aula preenchido pela palavra de Deus. Muito obrigado, até a próxima lição.